Muito boa tarde, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alandroal, Dr. João Grilo. Enfim, passou um ano de mandato e é sempre bom fazermos esse balanço, embora com alguma frequência ele também se vá fazendo ao longo do ano, também até através de outros órgãos de comunicação social, mas também através da Rádio Campanário. Mas importa depois falarmos no final, em jeito de balanço, não será uma entrevista, será sempre mais uma conversa. Eu gosto muito mais de conversar do que entrevistar. A verdade é que notícias fresquinhas, provavelmente de ontem, e começamos por números, que eu acho que depois a obra vem sempre a seguir aos números. Se não houver números, e convém que sejam positivos, a obra também é difícil de se fazer e de se realizar, e por isso é que nós começamos pelos números. Portanto, saiu de facto o documento que monitoriza as câmaras mais ou menos endividadas, e a Câmara do Alandroal lá está, com mais 2 concelhos do Alto Alentejo, nomeadamente, mas consta, portanto, a Câmara do Alandroal que em 2021 teve maior endividamento. O que lhe pergunto é porque é que surge. Penso que me vai dizer que já será habitual dos últimos anos, mas de qualquer das formas, porque é que agravou agora em 2021? Bom, boa tarde, antes de mais, tenho todo o gosto em estar aqui. Começo por esclarecer, não agravou em 2021, não é? Portanto, o município de Alandroal surge entre os municípios mais endividados, porque entrou nessa trajetória no passado, como todos sabem também, portanto, entre 2001 e 2009 acumulou um excesso de endividamento elevadíssimo, com consequências pesadas para a autarquia, que acabou por ser ajustado através do FAM, portanto, do Fundo de Apoio Municipal, com um plano de ajustamento municipal assinado em 2016 e que prevê que até 2035 o município vá sucessivamente reduzindo o seu endividamento. É claro que um endividamento deste nível e com este prazo faz com que nós continuemos a aparecer entre os municípios mais endividados, mas o mais importante é que temos estado sempre a cumprir as obrigações para com o FAM de redução do endividamento e, portanto, eu até penso que um dos aspectos mais importantes desta trajetória de 5 anos, uma vez que também estamos a fazer um balanço do primeiro ano do mandato, mas no fundo o mais importante é a continuidade e é os 5 anos de trabalho contínuo. Estes 5 anos de trabalho são o exemplo de colocar a estratégia de boas contas à frente de tudo o resto e, portanto, de honrar compromissos de redução do endividamento, naturalmente não acumular novas dívidas, não acumular dívidas a fornecedores, não acumular pagamentos em atraso. Portanto, o município entrou em 2019 na trajetória de não ter pagamentos em atraso e nunca mais voltámos a ter. Temos estado sempre com baixíssimos prazos médios de pagamento a fornecedores, portanto que vão dos 2 aos 10, 12 dias, o que é bastante pouco, atendendo a que houve momentos em que o município chegou a ter mais de 500 dias de prazo médio de pagamentos. E, portanto, é esta trajetória de consolidação da situação financeira, honrando os compromissos de redução. Portanto, este ano de 2022, o município vai amortizar 1,3 milhões de euros ao endividamento, que era o que estava previsto no plano de ajustamento. Sr. Presidente, mas isto também significa que já houve penalizações e vão continuar a haver essas penalizações? É importante que todos percebam que quando o município entra na trajetória de endividamento que este entrou num tão curto espaço de tempo e com uma expressão tão elevada, as penalizações são para décadas. E são para décadas enquanto durar o plano de ajustamento. Ou seja, o município tem estado sistematicamente a ser penalizado por ter que reduzir endividamento. Porque todo o dinheiro que nós temos que colocar na redução do endividamento podia ser transformado em investimento. Não é? Portanto, este 1.300.000 euros que nós vamos entregar este ano ao FAM para reduzir endividamento seria extremamente importante para gerar desenvolvimento no concelho. Portanto, não o temos agora e nem o teremos até 2035.
Por outro lado, há muitas outras penalizações. Portanto, nós fazemos uma gestão que eu acredito que de alguma forma ajuda as pessoas até a pensar que os problemas não são tão grandes, mas eles existem. Portanto, nós, apesar das limitações financeiras, conseguimos desenvolver atividades e conseguimos desenvolver respostas que andam ao nível das outras câmaras e até em alguns casos acima de uma resposta acima da média e que é exemplo em alguns setores. Portanto, às vezes isto deixa um bocadinho a ideia de que se calhar o município não tem tantas dificuldades, mas na verdade há a limitação do endividamento. Depois, associada a esta limitação de termos que amortizar dívida, há outras penalizações. Portanto, pelo facto de estarmos endividados, também não podemos abrir os procedimentos concursais que gostaríamos e, portanto, desde 2009 que o município, à exceção das situações para a educação e agora no futuro, às situações associadas à saúde, que também recebemos transferência de competências, portanto, excepcionando essas situações, nós não podemos abrir procedimentos concursais, a não ser que se cumpra uma regra muito estreita de não aumento de despesa com pessoal, que só nos permitimos abrir um concurso nestes anos todos. Agora imagino que durante estes anos todos reformaram-se quase 60 pessoas, temos um quadro hoje muito desajustado das necessidades do município e, portanto, é uma penalização grande não podermos ter também estas respostas. E depois há outra... Já foi um município que, enfim, mais funcionários teve. Já foi um município com um grande peso de funcionários, mas neste momento não. E depois há outra penalização que não é para a Câmara em si, mas é para os municípios. Não é? Portanto, por termos este excesso de endividamento, o acordo que foi feito com o FAM, para assegurar que o município tinha condições de o executar ao longo dos anos, prevê que sejam cobrados impostos nos valores máximos e, portanto, o IMI tem que se manter no valor máximo, a derrama no valor máximo, portanto, a participação variável no IRS. Portanto, são penalizações para os municípios pelo facto de ter havido um excesso de endividamento. E estes 1.300 euros, portanto, ao FAM, nós, 1.300.000 euros, portanto, isto quanto tempo, só vou recordar também os nossos ouvintes, principalmente os alandoalenses, que é esses que realmente também mais importa saber e ficarem esclarecidos sobre estas situações. Durante quanto tempo? O acordo que está neste momento assinado é até 2035. Ou seja, ainda nos faltam pelo menos 13 anos para atingirmos o endividamento zero. Ou seja, é possível que o Alandroal venha a ter anos sucessivos de endividamento excessivo? Bom, o que se entende por endividamento excessivo é, no fundo, ter um endividamento 1,5 vezes acima da receita média dos últimos 2 anos, 3 anos, aliás. Ora, esse endividamento, nós contamos, se tudo correr como previsto e atendendo à receita média que temos tido e à evolução da redução do endividamento, nós contamos que dentro de 2 anos, portanto, se tudo correr bem no próximo ou, na pior das hipóteses, no ano seguinte, estaríamos abaixo desse limite. Ou seja, apesar de continuarmos a ter que reduzir endividamento, a partir de 2023 ou 2024, na pior das hipóteses, já não estaríamos em excesso de endividamento como aparecemos agora ainda. Portanto, estaríamos com uma dívida que é 1,5 vezes mais baixa do que a receita média do município. Isto significaria que algumas das condicionantes também seriam ultrapassadas, designadamente esta questão do alargamento do quadro pessoal e da contratação. Mas, portanto, estamos nessa trajetória e acreditamos que a vamos alcançar. Vamos a números, Sr. Presidente. Qual é, neste momento, o montante em dívida, uma dívida global, chamemos assim? A dívida global anda ainda nos 15 milhões e, portanto, no final do ano estará abaixo desse valor, mas podemos falar, em termos globais, em 15 milhões. Já falámos de quanto? Já falámos de 23 milhões no pior momento. Essa redução foi feita mais ou menos a partir de que... A redução foi feita sobretudo a partir de 2017.
Portanto, o acordo do FAM foi assinado em 2016, tinha um período de carência e, portanto, em que só se teria que pagar alguma parte dos juros. A amortização de capital começou com o nosso mandato, portanto, e tem sido feita nestes últimos anos. Pronto. Importa então perguntar, Sr. Presidente, como é que se tem, com todas estas dificuldades, todo este endividamento, que ainda estamos a falar de 15 milhões, são milhões, é muito dinheiro para um concelho, nomeadamente como o Alandroal. De qualquer das formas, foi notícia, ainda em agosto deste ano, de que tinha execução 10 milhões de euros. Como é que se faz esta engenharia, este exercício financeiro? Como é que isto é feito? É feito, sobretudo, tendo em conta os fundos comunitários, obviamente. Portanto, mas há sempre com participação nacional, porque as autarquias estão obrigadas. Exato. Portanto, nós, desses valores também estamos a falar um bocado. Esses valores, portanto, nós temos, quando estruturamos uma candidatura, procuramos que ela seja o mais financiada possível, não é? Portanto, e neste momento temos as principais obras estão financiadas a 85%, temos uma ou outra obra com uma taxa de financiamento mais baixa e depois tentamos encontrar soluções dentro dos recursos próprios da autarquia para a contrapartida nacional. Quando a obra é de valor muito elevado, também tentamos recorrer ao BEI, portanto à linha BEI criada pelo Governo, em articulação com o Banco Europeu de Investimento, para fazer face precisamente a essas contrapartidas. Temos esse acordo para a Fortaleza de Jormanha, que é a nossa maior obra, e é uma forma, naturalmente, de nos ajudar a ter soluções para conseguir ter este nível de obras em curso. Destes 10 milhões, está nomeadamente também, obviamente, a conservação e o restauro da Fortaleza de Jormanha, a conclusão da Escola Básica Diogo Lopes de Sequeira, com o pavilhão também ginásio-desportivo, o bloco pré-escolar e a construção do viveiro de empresas no Alandroal. Todos estes projetos estão em execução. O viveiro de empresas ainda está em fase de lançamento de concurso, mas há outras obras em andamento que estão em execução, designadamente a Casa-Museu do interior do Castelo, os centros de acolhimento ao visitante de Trena em Jormanha e a quarta fase da mobilidade urbana, portanto a zona conhecida como a zona do cemitério no Alandroal. Portanto, tudo isto tem um pacote de cerca de 10 milhões. Sim. Perguntava se considera que, ao fim e é disto também estamos a falar, de um ano de mandato, se não fosse uma reeleição do Executivo e até um reforço deste próprio Executivo, era possível ter a execução de 10 milhões de euros? Não, era absolutamente impossível, porque, aliás, eu penso que o mais importante de todo este processo é a continuidade. Não é? O facto de nós termos merecido novamente a confiança das pessoas coloca-nos numa posição de vantagem, porque os 4 anos, o ciclo de 4 anos é cada vez mais difícil ou seja, exige cada vez mais e tem prazos cada vez mais alargados para se mostrar trabalho. Ou seja, todas as dificuldades associadas à execução de obras, os concursos ficam desertos, às vezes as transições entre quadros, portanto, ou seja, é preciso um trabalho de preparação que nós, por estarmos naturalmente a dar continuidade a um trabalho bem estruturado, estamos pela primeira vez em condições que o Alandroal raramente tem tido. Portanto, podemos dar continuidade ao trabalho que veio do mandato anterior e que assim foi difícil porque foi quase do zero lançar todos estes processos. Ao mesmo tempo que estamos a executar, já estamos também a planear o que queremos fazer no próximo quadro comunitário. Ao mesmo tempo estamos a fazer candidaturas ao PRR. Portanto, é um trabalho de continuidade que se traduz em mais capacidade de atuação, sem dúvida. Agora, em termos de fundos comunitários, portanto, temos mais um ano para executar tudo aquilo que há para executar do 2020. Tem algumas obras a decorrerem, portanto, financiadas pelo 2020 e que considera que vão cumprir, portanto, o prazo que está agora estipulado. Contamos que as obras que estão em curso vamos executá-las. Quais são do 2020? São todas estas que falámos. São todas do 2020. Todas do 2020.
Pois, também não poderiam ser de outras. Peço imensa desculpa, Não, não parece. poderia ser de outras. Mas Porque o temos... 2030 está quase, mas ainda não Sim, está. Peço desculpa. temos algumas, por exemplo... Não, às vezes também sim, há outras linhas de apoio que não só... São quase todas, são praticamente todas. Portanto, tivemos, por exemplo, a praia das Azenhas del Rei, que foi financiamento do Turismo de Portugal, não foi do 2020. Não foi do 2020. Afinal, não foi tão não é, despedido. não é, Não foi de tudo. não foi tudo. Estamos a candidatar obras que são do PRR e, portanto, terão execução também nos próximos anos. E estamos a preparar os projetos do 2030, portanto, também... Já sabe quais é que vai candidatar ao 2030, ainda pouca gente sabe quem vem, mas de qualquer das formas acreditamos que seja muito em breve. Sim, sabemos porque definimos prioridades, não é? E embora se comece agora a conhecer as linhas do 2030, há um conjunto de prioridades para os municípios que são contínuas, que vêm ao longo do tempo e, portanto, não mudam. Exato, e as juntas também vão poder aceder. Portanto, por exemplo, nós temos uma prioridade de recuperação de património que, naturalmente, vamos tentar que tenha seguimento no 2030. Temos prioridades de regeneração urbana que, naturalmente, também vamos tentar que tenham continuidade. E há novas perspectivas do 2030, como a questão do ciclo urbano da água, que não estavam no PO regional e que vão passar agora e para as quais nós também temos expectativas de poder fazer candidaturas. Portanto, é um pouco nessa linha que estamos a trabalhar. Mas, de qualquer das formas, o plano de estratégia local de habitação, com um montante de 3,1 milhões de euros, já foi aprovado em 2021. Sim, isso está como aprovado. É que está? Estamos a desenvolver os projetos técnicos para depois iniciar o processo de construção. O assunto é 100%. Está assegurado. Não, pode vir a ser a 100%. Temos expectativa que seja a 100%. O Governo tinha definido... Na altura era assim para as primeiras candidaturas. Havia um montante para as primeiras candidaturas que era a 100%. Já sei que vai haver um reforço, não é? Portanto, fala-se de um reforço desse montante. Portanto, nós temos expectativa de continuar a ter os 100% para a estratégia. Mas ainda não está em execução, portanto, esta estratégia, neste momento. Como lhe digo, está aprovada e estamos a desenvolver os projetos técnicos. Relativamente às taxas, há pouco já mais ou menos, e é também do conhecimento geral e também dos municípios, portanto, é do seu conhecimento porque é que pagam as taxas e licenças municipais no máximo. De qualquer das formas, também tem a ver ou seja, há uma maior receita que entrou e que entra anualmente para o município, não é? Sendo que as taxas e licenças estão no seu máximo. Como é que essa gestão é feita? Qual foi o montante que entrou a mais, a menos, por esta situação? Faça a rir, não sei se foi alguma coisa que não, é porque... descabida, mas de qualquer das formas É porque, de facto, o montante tem aumentado, não é, ligeiramente. Portanto, está no máximo, isto é pela lógica. Pronto. É importante esclarecer uma coisa. Em relação ao IMI, por exemplo, está no máximo, que é a taxa de 0,45, que está inscrita no acordo do FAM. Ou seja, quem fez o acordo em 2016, não fui eu, assumiu com o FAM que durante todo o período de vigência deste plano, a taxa de IMI seria de 0,45, pelo menos, para garantir um conjunto de receita que ajudasse a cumprir o plano. Quando eu cheguei à Câmara, a taxa que estava a ser cobrada não era 0,45, era 0,50. Ou seja, estava acima daquilo que o FAM obrigava. E, portanto, foi a única medida que nós pudemos tomar de redução do IMI foi de baixar de 0,50 para 0,45, que é a que está a ser praticada neste momento. E a nossa expectativa é que, com a renegociação do acordo do FAM, que estamos a desencadear e que o grau de cumprimento nos permite já passar, portanto, o acordo prevê que ao fim de 4 anos de execução possa haver uma reavaliação e um reajuste. Nós temos expectativa que neste reajuste se possa negociar um pouco esta taxa e até conseguir alguma redução. Nunca será muito profunda, porque
no fundo, o que nos ajuda, é importante que isto se perceba, no fundo, o que nos ajuda a garantir que pagamos este 1.300.000 euros ao FAM todos os anos é precisamente a receita dos impostos. Dos impostos. E, portanto, a receita dos impostos é a almofada à qual nós ainda temos que acrescentar mais alguma receita. Mas qual é a receita? Agora, olha, a receita dos impostos podemos falar do ano de 21, que é o número que nós temos. Portanto, andará, se conjugarmos os impostos todos, estaremos perto dos 800.000 euros, para que se perceba. Portanto, IMI, participação variável no IRS, IMT, que está fora deste processo e que é autónomo, derrama, taxa municipal de direitos de passagem, que é absolutamente residual. Portanto, todos estes impostos representam uma receita de cerca de 800.000 euros. Ora, como nós vamos ter que entregar 1.300.000, portanto, está a ver que não chega, não é? Portanto, ainda temos que comprometer outras receitas. Sendo que, e é importante que os municípios percebam isto, o IMI é um imposto cobrado nos municípios que devia servir intimamente ligado à ocupação do espaço urbano, não é? Portanto, e que devia servir para que o município investisse precisamente na conservação e na manutenção e na reabilitação do espaço urbano onde as pessoas têm os seus prédios, a sua habitação. E, portanto, nós temos que continuar a fazer esse trabalho, apesar da receita do IMI não ir para lá. E eu penso que, enfim, temos feito o que é possível e não tem faltado resposta de proximidade, de limpeza, de pequenas reparações. Portanto, é um esforço adicional que temos que fazer, porque essa receita naturalmente seria encaminhada para aquele fim. O orçamento, não sei se já foi aprovado. Não foi, está em... Mas de qualquer das formas já temos números de certeza para o ano 2023. Não temos números exatos, portanto eu não vou adiantar números. Nós contamos, portanto o orçamento será muito semelhante ao do 22 no que diz respeito à receita, embora haja um ligeiro aumento de transferências diretas do Estado, que ainda assim ficam abaixo das de 2021, né? Portanto são as de 23. Nós vamos perder, em relação a 21 ainda são cerca de 70.000 euros a menos. E, portanto, atendendo a toda a situação de inflação e que estamos a viver, enfim, não é fácil. Mas, a nível de execução de fundos comunitários, também será um ano de execução elevada, uma vez que temos todas estas obras em curso, e, portanto, será um orçamento próximo dos valores dos anos anteriores, que andaram nos 11, 12, 13 milhões de euros, mas um orçamento também já, de alguma forma, a pensar na situação de inflação que estamos a viver e, portanto, com todos os custos de funcionamento aumentando. Mas 10 milhões acaba por ser também um pouco apertado para o 2030 que aí vem, para o PRR, porque nós sabemos sempre que há comparticipação. É apertado. É sempre muito apertado. Ou seja, acreditamos que o ano 2023 seja essencialmente para terminar as obras que estão em curso. Sim, terminar as obras em curso do 2020, se possível planear e começar de forma muito ligeira a execução do 2030, executar PRR e tudo num contexto de aumento de custos, não é? Portanto, de revisão de preços das empreitadas. Portanto, nós começamos todas estas obras com um valor de adjudicação que agora cresce regularmente em função da revisão de preços que a lei permite e, portanto, que é mais um esforço adicional que temos que fazer. De todas estas obras, o reforço que já teve que fazer desde esta conjuntura, e enfim, todos nós sabemos o que tem levado, de facto, a este aumento abrupto dos materiais e mais ou menos temos assim... Bom, neste momento podemos dizer que andará nos 20% em termos médios em relação ao que era os valores iniciais, ou seja, que a cada auto de medição tem um acréscimo à volta dos 20% em média, que é significativo. A nossa preocupação neste momento é que teremos que encontrar receita adicional para dar esta resposta. O mecanismo que o Governo anunciou para que os municípios possam fazer face a este problema da revisão de preços
é a possibilidade de aumentar o endividamento além dos 10% que é possível, mas que nos está vedado Não a nós. convém, obviamente. A nós está-nos vedado, simplesmente por causa da situação de excesso de endividamento. Portanto, para nós não é solução, será solução para a maioria, enfim, para todos os municípios, exceto os 12 que estão no FAM, e, portanto, temos que encontrar outras soluções. E, portanto, daí aí temos alguma preocupação, sem dúvida. E agora, acabamos aqui. A CCDR Alentejo tem sido o meu parceiro da Câmara do Alentejo. Sim, tem sido sempre, e, portanto... Tem estado sempre muito aberta e disponível para o investimento. Sem dúvida. No Alentejo. Senhor Presidente, vamos às coisas, não é que estas sejam más, mas sempre que se falam de contas do Conselho de Alentejo, surge aqui sempre alguma complexidade das mesmas, enfim, que já se arrasta há alguns anos, esta questão da dívida. Sim, mas nós vivemos com esta questão, nunca nos refugiámos nela para não trabalhar, nem mostrar resultados, nem... Se calhar, quando falamos em 10 milhões de execução, se calhar aqui à volta, e os senhores presidentes sabem disso, também muito fruto, atenção, para não estarmos, enfim, de ser uma realização e de serem projetos que já vinham do anterior mandato. Sem dúvida, portanto, é como lhe digo, a questão da continuidade está a ser muito importante. Alguém falava num dos municípios, mas ali o Alandroal está com 10 milhões de execução. E precisamente logo rebateram com o facto de serem projetos que já vinham do antigo mandato. Mas fomos nós que começámos também do zero, não é? Portanto... Os investimentos dos privados, o investimento privado também tem sido nestes últimos anos aquilo que ao longo dos anos também nos fomos apercebendo e também deste último ano também tem tido um peso forte na economia e nas dinâmicas do Alentejo. Sim, tem ajudado, portanto eu acho que há 2 ou 3 linhas muito importantes onde o crescimento está a acontecer e onde vai acontecer ainda mais. Uma delas está claramente ligada ao turismo, e, portanto, e à atratividade turística do concelho, quer ao nível desde o alojamento local, que tem aumentado muito, até às unidades de hotelaria em construção e de novos projetos que estão em curso ou em preparação. E, portanto, acreditamos que, à medida que o município for valorizando o seu património, recuperando, criando animação, seja com as praias, seja com os centros náuticos, seja com a revitalização do património, a atratividade para este tipo de investimentos vai continuar a aumentar e, portanto, vamos continuar a ter interesses ligados à restauração, à hotelaria, a instalarem-se no concelho e, portanto, temos evidência disso. Um deles, talvez o mais importante do ponto de vista da dimensão, é a expectativa que temos para a ocupação do interior da Fortaleza de Jormelho. Portanto, neste momento estão reunidas todas as condições para que o Revive lance o concurso. Estamos a trabalhar com eles nas últimas fases para o concurso da instalação da unidade hoteleira dentro da Fortaleza possa avançar. E, portanto, é óbvio que é significativo e é importante. Temos outros em curso, de investidores de média dimensão, mas que trazem qualidade, projetos de grande qualidade e de grande posicionamento elevado, que acho que é muito importante. Portanto, é uma área onde acredito que vamos continuar a crescer bastante. Depois temos, naturalmente, a questão das energias renováveis. Tem crescido também bastante. Tem crescido bastante. Já temos vários projetos, alguns em obra e em funcionamento, de grandes dimensões, 40 megawatts. E, naturalmente, temos outros interesses que vão surgindo. Pela sua extensão, é privilegiado para este tipo de projetos? Sim, apesar de tudo, nós agora estamos a rever o PDM e a criar algumas condições para limitar e balizar um pouco também a ocupação, porque estes projetos são importantes. Nós temos um concelho bastante grande que pode, entre aspas, sacrificar algum do seu território para este tipo de ocupação, que se traduz depois em vantagens económicas para nós, mas não pode crescer indefinidamente e, portanto, vamos criar balizas para que também a paisagem do Alentejo. Exato, também para que não fique em vidro, para que haja um equilíbrio.
Portanto, os interesses associados, quer à produção fotovoltaica, quer à produção de hidrogênio verde, temos uma intenção bastante significativa, que já foi noticiada, portanto, de ocupação de 900 hectares em produção solar conjugada com eólica, que por sua vez alimentará uma central de hidrólise de água para produzir hidrogênio verde. Portanto, são projetos de grande dimensão que podem traduzir-se num retorno económico muito importante para o município, não diretamente na criação de postos de trabalho, embora eles sejam significativos. Num concelho como o nosso, 30 postos de trabalho numa unidade tem importância, mas sobretudo pelo retorno do ponto de vista dos impostos arrecadados ao longo do tempo e das possíveis contrapartidas que o município possa vir a receber. É claro que um outro aspecto que acho que é muito importante é a expectativa de termos o terminal de carga e descarga da zona dos Mármores e da Alqueva. Pode ir falando, todas essas questões estavam aqui para colocar ao Sr. Presidente, mas bem, como está tudo ligado, não é? Exatamente. Portanto, é um projeto que resulta do trabalho de 7 municípios em conjunto, e que eu aproveito para realçar que começou com alguns executivos, que houve várias mudanças de executivo há um ano atrás, mas em que se manteve a vontade absoluta de todas as 7 câmaras continuarem neste processo, e, portanto, o que significa que neste momento já assinámos todos, já acordámos todos a atualização do acordo que vamos assinar em conjunto. Portanto, todos os municípios, os 7 municípios envolvidos, se mantêm firmes no propósito de, em conjunto com a IP, levar este projeto pela frente, o que para mim é sinónimo de satisfação, até porque este é um projeto que envolve não apenas o Landroal, mas também Vila Viçosa de uma forma muito particular, e os concelhos vizinhos, e portanto não vejo isto como uma vantagem exclusiva para o município. E vejo que pode ser uma grande oportunidade para todos aqui na região. Senhor Presidente, deixe contar-lhe uma história que eu já aprendi há muitos anos. Havia um senhor alentejano que falava para a esposa: "Oh Maria, que não fazes tu filhoses?" E ele respondia: "Então, tu tens o rolo da massa, tens uma boa bancada, uma boa mesa, pronto." E ela dizia-lhe: "Mas não tenho o melhor, não tenho a farinha para fazer as filhoses." E isto para quê? Isto para dizer que, de facto, há este compromisso por parte de todos estes autarcas. O IP, portanto, também dá o parecer favorável a esta estação. Falta ao Governo. Falta a tal farinha, exatamente, das filhoses da Maria. Bom, eu estou convencido que a farinha e o Governo também entrarão neste processo. Mas, e é isso que gostaria que me falasse, certamente saberá mais que eu e mais que todos aqueles que nos estão a ouvir. Enfim, é que se não acaba a linha do comboio, a construção da linha do comboio, e a estação não se faz. Portanto, é preciso, se calhar, aqui com alguma celeridade, perceber-se, neste caso, a intenção do Governo, se todos estão de acordo, se todos os estudos de viabilidade se dão o seu sim, mas a linha do comboio, ela continua a ser construída todos os dias e tem um prazo para a sua execução, portanto. Sim, nós acreditamos. É que eu já ouço isto e só por isso é que contei esta história, porque já foi falado noutros lados, que de facto estamos todos de acordo, todos percebemos da importância para o Alentejo, mas... O que eu posso dizer neste momento é que estamos num momento em que o Governo vai ter que, de facto, tomar decisões. Ainda agora, ser rápidas, já está, não é? Portanto, neste momento é extremamente importante avançar para os estudos, aliás, os projetos técnicos, não é? Admitindo que há condições de viabilidade para realizar este investimento. Temos que começar com projetos técnicos, que têm que estar preparados para depois se executar o terminal em si. E, portanto, nós estamos a colocar como prioridade encontrar financiamento para estes projetos técnicos, que andarão à volta de €1 milhão. Posso lhe dizer, por exemplo, que os deputados do PS na Assembleia da República questionaram já esta semana
o senhor Ministro das Infraestruturas sobre esta questão e, portanto, tentando que, ao nível do Orçamento de Estado que está a ser negociado, seja enquadrado o valor pelo menos para começar os projetos técnicos, e depois teremos que encontrar soluções. Acaba por ser também uma conta quase que Eu acho que não haver, acho que não seria na questão do Orçamento de Estado e no conjunto de todo o investimento público em infraestruturas, seria muito difícil explicar que não haja 1 milhão de euros para investir nestes projetos, tendo até a IP... Mas se investirem esse 1 milhão de euros, automaticamente também ficam com o compromisso de funcionar assim. Mas é assim que funciona e, portanto, não se podem queimar etapas, não é? Portanto, seria muito irreal exigir já hoje 10 milhões de euros no Orçamento de Estado para fazer a estação de carga e descarga do Alandroal, quando nem os projetos técnicos estão desenvolvidos. E, portanto, as coisas têm o seu caminho e eu acredito que vamos dar mais este passo, como já demos os outros todos, e vamos, com certeza... As empresas, empresários, portanto, todos estão em torno deste projeto. Empresas, operadores privados... Acho que o Governo se garante que quer, é que, de facto, haja esta certeza de que há dinâmicas próprias na região que consigam alavancar depois, obviamente, a estação. Eu acho que passa por aí um bocado. Porque não se pode construir estações que não sejam depois exploradas. Os elefantes brancos já temos alguns no país e não vale a pena mais logo aqui no Nós aqui estamos muito confiantes nos resultados do estudo, que mostram que de facto não estamos a trabalhar num elefante branco, estamos a trabalhar numa solução com viabilidade, que requer investimento público, privado e articulação com as infraestruturas de Portugal. Neste momento posso lhe dizer que todas estas sinergias estão criadas e, portanto, temos que encontrar a farinha, sem mais nada. E quiçá, desta farinha não saiam mesmo as piores aqui do nosso Alentejo. Senhor Presidente, muita coisa mais haveria para falar, mas de facto eu acho que aquilo que é o estruturante e a vida do município foi aqui falado pelo Senhor Presidente. Só aqui aflorarmos aqui a questão do associativismo, que eu acho que é importante também levarmos a esperança de que o ano 2023 vai funcionar, provavelmente, como tem funcionado até hoje. É sempre porque às vezes parece que as associações, o associativismo muitas vezes são a alavanca cultural e muito mais também de um concelho e tem uma importância extrema, na minha opinião. Tem, sem dúvida, e nós temos uma experiência muito boa de trabalho com o associativismo. Este último ano foi exemplo disso, portanto, nós não só apoiámos todas as iniciativas das associações do Conselho para que elas voltassem a ter a dinâmica que tinham antes da pandemia, portanto, que tivemos 2 anos sem atividades e as festividades voltaram e as atividades de desporto e de recreio voltaram. Como também, quando chamámos as associações a vir participar nos nossos eventos, eles também corresponderam, ajudaram muito a que eles estivessem dinâmica e isso para mim é extremamente importante, porque é isso que dá, no fundo, a cola a tudo aquilo que andamos a fazer e gostava muito, aliás, no próximo ano, se tivermos condições para levar para a frente tudo aquilo que queremos fazer, as associações ainda vão ser mais chamadas a colaborar nos nossos eventos e em tudo o que fizermos. Sr. Presidente, o que é que vai marcar, na sua opinião, o ano 2023? Olha, eu já acredito que vão andar de crise em crise até sabe Deus quando, não é? Portanto, eu a primeira vez que fui eleito em 2009 encontrei uma Câmara quase impossível de gerir. Fizemos um trabalho de recuperação de 4 anos que foi reconhecido pelas pessoas. Depois houve uma interrupção, voltámos com uma nova dinâmica que as pessoas queriam e levámos com uma pandemia. Agora, ultrapassada a pandemia, que também foi um momento importante para ajudar as pessoas, portanto o município do Alandroal não fugiu das suas responsabilidades, aliás foi muito além das responsabilidades que teria durante a pandemia, portanto manteve-se próximo das pessoas, das empresas e portanto e das instituições que muito precisaram de nós e portanto se é verdade que não
tivemos que amortizar junto do fundo. Também é verdade que canalizámos esses recursos para manter a dinâmica do Conselho. Isso foi muito importante para que as coisas não fossem abaixo. Temos tentado criar dinâmicas e agora levamos com uma crise económica que todos sabemos um pouco a origem que tem e que nos transcende e que temos que aprender a ultrapassar também. Portanto, será um ano de dificuldades, por algum lado, mas que temos que encontrar também soluções para ultrapassar e, portanto, a Câmara continuará cá para ajudar os municípios, as empresas e as pessoas e para, em conjunto, também fazermos aquilo que sempre fazemos, que é quando é preciso atuar, estamos lá. Portanto, as perspectivas e expectativas para o ano 2023 é mantermos firmes e ultrapassarmos a crise. Exato. É isso. É isso. Sr. Presidente, muito obrigada. Vamos falando durante ainda ao final deste 2022 e certamente pelo ano 2023 e cá estaremos para ir também levando toda a informação de transparência e também de conhecimento a quem realmente importa, que são os municípios. Muito obrigado por isso. Obrigada. 41 minutos.